Olá! Nós aqui do Momento Brasil sabemos que a Quaresma é um tempo para a conversão. E este ano os leigos são convidados a viver o seu cristianismo não só na igreja, mas também dentro da sociedade. Dom Severino Classen, responsável pelos leigos no Brasil, diz que todos nós somos desafiados a viver os sentimentos de Jesus em todos os locais. Tempo propício para que todos os cristãos leigos e leigas façam sua avaliação de vida, como está a sua dimensão da espiritualidade e também a sua dimensão da vida social, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, como que está? E está sendo testemunho, fermento do Evangelho, sal da terra e luz do mundo? Então, Quaresma é esse período propício para a avaliação e para a busca da conversão. E a campanha da fraternidade desse ano, ela tem a sua origem na celebração dos 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II. E por isso a temática é sobre fraternidade, a fraternidade, igreja e sociedade. Então ela tem essa preocupação, primeiro, de crescer na sua dimensão fraterna. Estamos sendo fraternos na igreja e na sociedade. Às vezes nós temos dois comportamentos. Dentro da sociedade temos uma postura de pessoas e na igreja outra. E a campanha da fraternidade quer desafiar os leigos cristãos a viverem a mesma convicção que vivem na igreja, que seja essa também a postura no trabalho, na família, no poder público, na política, nas universidades, nas escolas, enfim, todo o espaço. Precisa se viver como cristãos os sentimentos de Jesus Cristo. E quando nós começamos a perceber, a viver esses sentimentos de Jesus Cristo, cresce dentro de nós a dimensão fraterna. Aí dentro da igreja nós deixamos das disputas de lado, deixamos as invejas, aquela necessidade de se agarrar a algum servicinho e que pode ser mais partilhado, ser mais acolhedor, acolher todas as pessoas, ver as pessoas diferentes que chegam, ser bem receptivas para que elas se sintam bem entre nós, seja numa celebração, num momento celebrativo. É a mesma coisa na sociedade. Como que anda a sociedade? Ela hoje, com tantas notícias de tanta violência, de tanta corrupção, é porque grande parte dessas corrupções são feitas por cristãos. Significa que não estão vivendo a sua dimensão cristã. E com isso a dimensão fraterna ela também cai por terra. Então também é o momento da revisão de todos os cristãos leigos e leigas como atuam na sociedade. É o momento da conversão, de eliminar com a corrupção, de saber denunciar, ser inteligente nas denúncias, acabar com as propinas e tudo mais. Por que precisa ganhar comissões aqui e ali, onde que os cofres públicos muitas vezes ficam cada vez mais esvaziados? Porque alguns estão levando fatias onde que não devem. Isso é uma dimensão fraterna, isso precisa ser também convertido, precisa ser mudado. E cabe aos cristãos leigos de denunciar e, ao mesmo tempo, de anunciar a justiça, o jeito mais simples, mais direto e mais imediato de sermos fraternos. E esse é o tempo propício para isso, que é o tempo da Quaresma. 40 dias de preparação para a Páscoa do Senhor, ou seja, quando nós lembramos a triste, a trágica morte de Cristo no alto da cruz por causa da corrupção. E depois ele ressuscita. Então que nós saibamos fazer esse caminho também para se chegar à ressurreição. E é isso que nós queremos celebrar. Então, Severino, dá para nós fazermos uma reflexão com esse problema que nós estamos vivendo em alguns estados do Brasil, da falta de água, com a campanha da fraternidade, ou seja, dar água para quem precisa, ajudar os vizinhos, os amigos. Tem como a gente fazer uma reflexão sobre isso? Não poderíamos retomar o que aconteceu com Jonas em Nínive? Quando a cidade vivia em pecado, Deus aparece e vamos destruir a cidade. E o profeta tinha a missão de anunciar a justiça de Deus, a buscar o equilíbrio. O povo se converteu e por isso Deus não destruiu Nínive, era uma cidade muito grande. Hoje talvez nós vivemos novamente essa experiência. A imoralidade, a falta do cuidado da coisa pública, a percepção, o cuidado pela natureza, e tudo isso está sendo cada vez mais destruído. Só que nós não estamos destruindo a natureza e cabe a nós novamente, talvez a voz de um profeta, dizer ou há conversão ou tudo será destruído. Então é preciso a gente estar atento também àquilo que é a mística da natureza, a convivência com a natureza, o cuidado com a natureza. E aí não vai faltar nada.
Então, talvez está sendo esse abuso, não está tendo cuidado. Então, nós estamos tendo essas lacunas, falta de água ou chuva demais, porque provavelmente a natureza está sendo agredida. Então, cabe ao ser humano, aos departamentos, aos segmentos da sociedade que têm a incumbência de cuidar, de olhar e trazer uma reflexão mais apurada para que haja esse equilíbrio e que não falte água nem pão para ninguém. Dentro desse tema da água, Dom Severino, para a gente tentar viver um gesto concreto para essa campanha da fraternidade, se na minha casa tem água, porque na caixa que eu coloquei lá em cima da minha casa tem água e na casa do vizinho não tem, eu convidando ele para tomar banho na minha casa, é gesto concreto para a campanha da fraternidade? São as pequenas coisas que a campanha vai acontecendo, já que a campanha fala sobre igreja e sociedade? A água é um bem para todos, então nós precisamos ter condições para que todos possam ter uso dela. E esse é um gesto concreto onde que nós possamos crescer na dimensão da fraternidade entre os vizinhos. E existe em tantos lugares a novena, a preparação para a Páscoa, a da Quaresma, a novena de Quaresma. Esses são os momentos da oração, de olhar esses gestos. Se de repente uma família do seu grupo de oração, de reflexão está em dificuldade, porque esse não é o momento de partilhar e superar as deficiências. É um gesto muito concreto, como tantos outros podem ser discutidos, podem ser avaliados. E nós estamos a serviço. O lema da campanha vem falando sobre isso, sobre o nosso serviço, a nossa disposição de entrega ao próximo. Por isso é fraterno. O momento quando nós conseguimos novamente resgatar a beleza do ser fraterno, não vai faltar, não vamos ter irmãos em situação de miséria, em situação de desvantagem. A dimensão fraterna quer fortalecer os laços, a relação, a rede da convivência, do bem-estar. E a campanha da fraternidade quer exatamente isso, fortalecer as relações, a partilha, a sensibilidade humana, o cuidado, a própria espiritualidade da Quaresma nos convoca e nos desafia para esse lado. A campanha, que tem o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade e o lema Eu Vim para Servir, faz referência aos 50 anos do Concílio Vaticano II. E Dom Classen fala das mudanças que vieram daquela época. Uma atitude era a própria maneira das celebrações. Por exemplo, a Eucaristia era em latim, em grande parte, o padre virado de costas para o povo. Eu ainda peguei um pouquinho o finzinho desse momento. E a própria abertura da pregação, mais espaço para os leigos, onde que os leigos são reconhecidos como povo de Deus. Então, há essa grande abertura. Agora, eu acho que essa abertura ainda não chegou, não se concretizou, 50 anos depois. E hoje a Comissão para o Laicato está procurando uma reflexão, a desafiar um pouco mais, tanto a hierarquia quanto os leigos, que haja essa maior comunhão, maior participação. Então, houve muitas mudanças, sim, mas precisa mudar muito mais. Ainda estamos numa igreja muito fechada, muito em si mesma. Ela precisa abrir mais para o espaço, para o mundo que está aí, e ver as reais necessidades, onde que o Evangelho tranquilamente tem seu espaço e onde que pode ajudar a transformar muita coisa para o melhor. Dom Severino, o senhor é presidente da Comissão dos Leigos, do Laicato. Em tudo isso que vai acontecendo na campanha da fraternidade, esse ano que nós estamos vivendo de tantos problemas no nosso país, tem algum desejo aí no seu coração? Eu vou reforçar essa pergunta. Tem algum desejo? Muito grande. Que nós tenhamos um pouco mais de igualdade nos direitos e na sensibilidade da própria vida eclesial. Nós temos um mundo de leigos trabalhando, atuando, mas como empregados quase como a igreja. E não com dignidade como protagonista dessa igreja que pode ser mais alta. E nós temos ainda uma igreja muito clericalista. Ainda o padre centraliza demais. O padre e o bispo muitas vezes ainda ficam com muitas funções que é do leigo. E por isso muitas coisas ficam emperradas. Por quê? Porque não existe maior participação, reconhecimento. Eu sonho uma igreja um pouco mais leve, um pouco mais solta, mais livre, mas sem perder aquilo que é a riqueza dela mesma, que é o magistério, que é a doutrina, mas vivenciar isso com mais liberdade, assim como Cristo, com tanta liberdade, aparece na figura do filho pródigo, da samaritana, do bom samaritano e por aí vai, né? Uma igreja que vai mais de encontro e não uma igreja que espera os fiéis para dentro de si mesma.
Então, Severino, essa campanha da fraternidade é tão ampla nesse ano, por exemplo, tantos cristãos perseguidos, não só aqui no Brasil como no exterior, os extremistas, os islâmicos que estão aí martirizando, matando tantas pessoas pelo mundo, os massacres que aconteceram lá na França há pouco tempo atrás, igreja e sociedade. Nós temos que tomar cuidado, mesmo que seja no exterior, para que isso aconteça e para que a gente não fique também na perseguição aos muçulmanos, porque os muçulmanos são sérios. Nós precisamos ter cuidado, todo extremismo não é legal. Todo radicalismo não presta. Mas também todo o excesso de liberdade também não presta. Então existe também uma provocação contra o mundo muçulmano. E eles se armam, eles são unidos. Eles de fato assumem a religião deles. Oxalá que os cristãos também fossem mais eficientes, mais firmes nas suas convicções. Agora, para isso não precisa ser radicalista, não precisa ser radical, mas sim um radicalismo no segmento com liberdade, como Jesus nos ensina a sermos livres, a não matar, mas preservar a vida. Por outro lado, é preciso também pensar na outra dimensão. Se existe também tanta violência, porque estão também sendo provocados em cima de uma liberdade de expressão, onde que alguns segmentos acham que têm total poder de ridicularizar e fazer charges contra essas religiões. É claro, vão pagar caro por isso. Então também precisa ter limites. Limite é tanto nas religiões, quanto nos veículos que comunicam e que fazem navegar as consciências do povo no mundo de hoje. Então, quando não há equilíbrio, quando não há harmonia, a violência sempre domina. Então é importante a gente ter esse cuidado para não entrar no mesmo esquema da violência, do radicalismo que destrói, que mata e que machuca muitas pessoas. A gente lembra do contrário da violência, que é a fraternidade. Voltamos para a campanha da fraternidade desse ano. Se nós praticarmos mais a fraternidade, como você falou no começo da entrevista, nós vamos vivendo um tempo melhor, um mundo melhor, uma parceria de igreja com a sociedade como um todo. Esse é o dinamismo. A fraternidade, ela navega, ela transita, ela flutua nas consciências, nas ações práticas das pessoas. É a dimensão fraterna que aproxima, que destrói barreiras que machucam as pessoas. Ela enxuga as lágrimas. A dimensão fraterna, ela libera, ela espiritualiza o ser humano, ela enriquece a pessoa como um ser especial dentro de tanta obra, toda a criação que existe. Então, assim como ela vai, ela volta. E é sempre a dimensão fraterna que é a medida, é a justa medida para que a sociedade ela se equilibre e busque novamente uma relação de amizade, de alegria de viver, onde que podemos sentir tantas religiões e como seria bonito as religiões sendo de fato instrumentos para a paz, para a harmonia, e não para a guerra e nem para a destruição. Os desafios aparecem, mas os leigos devem estar junto da sociedade, levando a fraternidade. Já entrou no nosso portal? www.rs21.com.br. Lá você vai encontrar este e outros programas da rede Século XXI. Até a semana que vem. Tchau.